Rio de Janeiro. Eu espero que você também esteja muito bem com a sua família. Esta graça tem feito como dizia lá na lei, um reboliço. Olha, eles estão desesperados. Mas a grande verdade é que os testemunhos, por si só, já são suficientes. A glória de Deus em nós é saber que hoje você anda tranquilo, seguro, tranquilo e sem temor do mal, sabendo que tudo te irá bem, não tem mais aquele medo. Cadê os demônios? Sumiram. O homem me disse, você está nisso aí porque você é mais poderoso do que o diabo. Que o diabo nunca existiu, era coisa que estava na nossa mente. Ué, cadê eles? Cadê os demônios? Sumiram. Aí o outro que me persegue diz assim, ele está tirando o Espírito Santo da igreja. Eu sou mais poderoso que o Espírito Santo para mandar ele embora? Eu acho que as pessoas tinham que pensar 2 vezes em falar isso. Geraldo tirou o Espírito Santo da igreja. Então, Geraldo manda no Espírito Santo. O Espírito Santo, então, dessas igrejas é fraco, hein? Porque o Geraldo manda o Espírito Santo ir embora. O Espírito Santo não sai de nós. E a forma que ele está tão ativa é que a gente não come mais a lavagem do sistema religioso. Olha, hoje eu não vou me ater, tá bom? Dei um mau jeito hoje, eu fui fazer uma massa. Miguel chegou tarde no trabalho, ele está me ouvindo. Miguel chegou tarde no trabalho, eu tive que fazer uma farofa para encher lá uns espaços para ele colocar um piso. Quando ele chegou, meu irmão, 55 anos, o velho já estava, o vô tá velho, né? O vô tá velho, quando levantou os 4 baldes, estou aqui com a coluna, mas minha esposa está preparando ali um mingauzinho de aveia com canela. Amanhã de manhã eu tomo um chazinho da vovó e tá tudo bem. Olha, vamos aqui, vamos para o que interessa. Enquanto não se acha o discípulo amado, porque desde sábado que eu fiz o desafio, ninguém me apresentou o discípulo amado. Aí teve um abençoado que veio com um contra-desafio, uma contraproposta. Me disse assim, eu quero que o senhor me mostre onde está escrito na Bíblia que Jesus veio no ano 70. Falei, olha, bebê, não está escrito na Bíblia que Jesus veio no ano 70. Está escrito na Bíblia que ele viria naquela geração. E os apóstolos falaram que estavam breve. Pedro também disse que o juízo ia começar pela casa de Deus. Daniel também profetizou. Mas eu vou aceitar o desafio dele e sexta-feira a gente vai falar desse assunto ou de outro, que de repente eu não vou dar nem muita atenção a esses bebês da Dedê lá não, tá? Enquanto eles não mostram o discípulo amado, né, nós vamos continuar por aqui nesse assunto. Bom, o tema da nossa live de hoje, eu não vou me ater muito, é os céus e a terra passaram. O sistema religioso futurista diz o seguinte, ora, como é que Jesus já veio? Se a Bíblia diz que o céu vai pegar fogo, vai enrolar como um pergaminho, as estrelas vão cair. Como é que Jesus já veio? Se o céu está aí e ele não passou, porque está escrito, né? Vamos ler primeiro o que disse a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 10. Eu vou ler alguns versículos, tá? Preste bastante atenção nos detalhes que Pedro fala e que você vai relacionar com alguns pregadores do tempo bíblico. Vamos começar. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Segura aqui 1 minuto. Você vê que há uma familiaridade com o que Pedro diz, com o que Jesus disse e com o que Paulo também disse em 1 Tessalonicenses.
Paulo também usou esta terminologia. Você vê que todos eles que viviam naquela geração usavam uma linguagem de figura. É claro que Jesus não viria como um ladrão. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrépito estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais com os que vivem santo procedimento e piedade. Lembra? Deveis é quem? Quem deveria viver? Os irmãos que estavam aguardando este acontecimento. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Eu não sei se vai dar tempo de ir esclarecendo nessa altura desses ensinos, desse estudo do Espírito Santo. A sua mente já está ativada. Então Pedro está dizendo que o novo céu e a nova terra que haveria habitaria o quê? A justiça. Então você já começa a entender que Pedro não está falando dos elementos astros. Como eu tenho dito, a Bíblia usa linguagem de figuras. Todo o contexto judaico vivia uma civilização antiga com uma outra cultura que usava em sua comunicação figuras de linguagem ou linguagem de figura. Pedro está usando uma linguagem de figura comum entre os judeus. O mundo, aion, estaria ou entraria em colapso. Então Pedro usa todo este elemento aqui, que ao ler com os olhos literal, parece que está falando do céu azul, do sol que queima, da terra habitada, da terra cosmos, e a primeira leitura que se faz disso aqui é se apegar isso de forma literal. Ora, se a terra acabar, queimar, vamos arrumar um problema conflituoso com a própria Bíblia, que diz em Eclesiastes, deixa eu anotar aqui, Eclesiastes 1:4, que você leu ontem. Olha isso aí, geração vai e geração vem, mas a terra será queimada, será destruída, será abalada. Terra aqui no original é cosmos, diferente do que Pedro fala em grego lá nos dias para os seus ouvintes. Ora, se Pedro diz que a terra vai queimar, vai passar, vai acabar, não vai existir, essa palavra de Eclesiastes 1:4 gera conflito, e a Bíblia está em conflito uma com a outra. Então é preciso saber o que é cosmos e o que a palavra diz a respeito de terra habitada, de mundo. Quando a Bíblia diz mundo, o que é o cosmos e o que é o mundo aion. O mundo aion é o sistema de coisas abalados, sistema de coisas que seriam removidos. Pedro está falando desse elementos, desse sistema de coisas, desse governo, daquele mundo habitado, das pessoas que governavam e viviam sobre aquela ótica, sobre aquela visão, sobre aquela determinada religião, sobre aquela lei. Então era isto que Pedro estava usando. Aliás,
Pedro não está usando uma linguagem única dali para frente, como se ninguém nunca tivesse usado esse tipo de linguagem. Esta era uma linguagem comum entre os judeus. Deus, quando criou o mundo, usou várias linguagens. Aliás, Moisés, quando escreve Gênesis, usou várias linguagens. Diz que o sol para governar a noite, a lua para governar a noite, o sol de dia. E eles tiveram então esses elementos como governo. Lembra? Cansei de falar nas minhas lives. O sol era tido e a lua como governo, como autoridade, assim como o sol e a lua iria se curvar para José. Não era o sol e a lua literal. Então, quando Pedro diz em capítulo 3, no versículo de número 10, que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, Pedro está dizendo que o conjunto de coisas que corroborava com aquele aion, com aquele sistema que governava dentro daquela geração, seriam abaladas, se queimariam. Por quê? Porque o juiz viria com um fogo. Ele disse que na mão ele tinha pá e o fogo queimaria a palha. Se dissolver, não é dissolver que queimar e todo mundo ficar olhando, dissolver que ia acabar. Aquele sistema, aquele aion iria acabar. E o que é que viria? Viria um novo céu, uma nova terra, um novo sistema de coisas inabaláveis. A graça viria. Então, esta linguagem de Pedro está corroborada numa única profecia dele para um futuro incerto? Ou ele usa uma linguagem judaica? Será que o que ele fala aqui é mesmo os elementos, astros? Ele está olhando para o céu e o céu vai se queimar? A terra será destruída? Pedro está se levantando ou indo contra o que disse Eclesiastes? Não. Pedro usa uma linguagem própria dos judeus. Isaías, capítulo 1, versículo 1, leia comigo. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e quem? E Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ora, será que Isaías, o grande profeta, está mandando o céu inclinar os ouvidos para ele pregar e os céus agora ia dizer para todo mundo, estrela, lua, sol, eu agora, como céu, eu vou ouvir o profeta. Depois ele diz, e dá ouvidos, ó terra. Você não está vendo que esta palavra céus e dá ouvidos, ó terra, dizia respeito àquele sistema que estava ali para ouvir o profeta? É esse céu que ouvia o profeta, é aquela terra de Judá e de Jerusalém, é que seria abalada, que entraria em juízo, que os seus elementos se desfariam quando o fogo consumidor viesse em juízo. É disso que Pedro está falando. Pedro não está usando uma única linguagem dali para frente. Pedro está usando uma linguagem comumente aceita entre os judeus. Você sabe, você que veio do sistema, quantas vezes você ouviu um irmão pegando a unção do telefone e ele ficava lá no canto pegando aquela unção do telefone e daqui a pouco ele gritava, terra! Não era que a terra do quantas terras você terrou. Não é essa terra. É que terra era uma expressão voltada para Jerusalém, para Judá, para as pessoas que viviam ali, para aquele aion que passaria.
Veja o que disse Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 1. Olha aí, de Pedro para Isaías, de Isaías para Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça, ó a terra, as palavras da minha boca. Se a terra ia ficar, fala. O que foi, Moisés? E Moisés, igual um louco, falando para a terra. É desta terra habitada, é desse sistema de coisas, é deste mundo aion, que na vinda do Senhor seriam abaladas, seriam desfeitos, porque esta era uma das promessas do Senhor Jesus ainda em carne. Foi ele que disse que os céus e a terra, esse mesmo céu que estava ouvindo Moisés, esta mesma terra que ia ouvir a palavra da boca de Moisés e ouviu, recebeu os mandamentos, era esta mesmos céus que estava ouvindo o profeta, esta mesma terra que estava ouvindo as profecias de Isaías, este mesmo céu e essa mesma terra passaria, disse Jesus. Mateus 5,17, Jesus disse, não penseis que eu vim revogar a lei. Olha o que diz o texto e o contexto. Veja se o texto e o contexto está falando de astros físicos. Vê se o texto está falando de elementos constelares, de estrela, de sol, de lua. Vê se o texto em algum momento fala de constelações. Prestem atenção na hermenêutica perfeita que os doutores deveriam fazer e não fizeram. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. 18. Porque em verdade vos digo, o texto está dizendo de quê? Da lei. Até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, enquanto a terra, aquele sistema de coisas, enquanto aqueles elementos que cobriam aquele aion não se passassem, a lei não poderia se cumprir. Era disto que Isaías, Moisés, Pedro estava dizendo. Era exatamente esta linguagem, mostrando a eles que aquele céu, aquilo que cobria a vida deles, aquele sistema de coisas que eles estavam debaixo, iria acabar, iria sucumbir. Quando? Disse Pedro, na vinda do Senhor. E é exatamente isso que nós, os pregadores da escatologia consumada, precisamos mostrar às pessoas, que elas não devem mais viver sobre os antigos céus e as antigas terras, porque os céus e a terra do âmbito judaico já passou. Nós estamos vivendo agora em novos céus. E Paulo, nos seus dias, explicava melhor isso, quando ele disse em Romanos capítulo 2, versículo de número 12, olha aí, assim pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão o quê? Julgados. Vou parar isso aqui. Ora, Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, ainda tinha uma lei que julgaria? Sim, a lei ainda não tinha passado. O templo estava de pé, o céu e a terra ainda permanecia. O sistema com os seus elementos ainda precisavam ser abalados, precisavam ser abrasados, precisavam ser destruídos, precisavam ser passados. Para quê? Para que viesse um novo céu e uma nova terra. Veja se não é isso que Paulo explicou aos Hebreus no capítulo 12, no versículo de número 26. Preste atenção na grandeza da revelação agora. Aquele cuja voz abalou então a terra. Ora,
A terra foi abalada? Que terra é essa? Será que foi o tremor que teve lá na Bahia e todo mundo manda zap pro Geraldo que agora é o fim do mundo, olha a terra abalando? Não, esta terra que foi abalada foi aquele conjunto de elementos, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas não teria mais, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Versículo de número 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por toda, significa o céu, céu, a terra, terra. Não! A revelação é clara. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. E quais coisas que eram abaladas? Quais coisas que tinham que ser removidas e que eram abaladas? Todos os elementos da lei judaica, todo o sistema da lei, tudo aquilo tinha que passar. Não ia sair nem um i, nem um tio, até que tudo se cumprisse. E quando é que tudo se cumpriu? Definitivamente, a lei deixou de existir e todos os seus elementos subiram na queda do templo. Com a queda do templo não houve mais sacerdócio levítico. Com a queda do templo não havia mais sacerdócio oferecendo sacrifício todos os dias, mesmo depois da cruz, como está em Hebreus capítulo 8, 9, 10. Com a queda do templo também não havia mais o sumo sacerdote. E aí Pedro, Tiago e João não poderiam mais ir ao templo chamado Formosa, oferecer lá as suas orações na hora nona, hora sexta. Com a queda do templo, os pactos já não se cruzariam. E o que é que permaneceria? Um novo céu, a nova terra, que são coisas que não podem ser abaladas. A graça de Deus definitivamente. Mas vamos acabar de ler? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feita, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então aquele céu iria passar, porque são coisas abaláveis, são coisas, eram sombras, era o que governava aquele ambiente, aquele espaço, aquele céu, era o que governava aquela terra, era o que governava. Agora ele disse, como a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas. Agora olha a palavra linda do versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, recebendo nós um reino inabalável, que não pode mais passar. Este é o reino que veio e veio para ficar. Paulo disse aos Hebreus no capítulo 10, não me recordo o versículo, ele diz, remove o primeiro para estabelecer o segundo. E então, com as outras coisas removidas, com o sistema removido, com o fim do mundo aion, a graça então foi estabelecida. E nós estamos neste reino inabalável. E repito aos bebês, que não é um reino físico, por isso que não é abalado. O que era físico foi removido. O que tinha elementos foi removido, dissolveu. Então Paulo diz a frase no versículo número 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor para as coisas inabaladas, ou foi um fogo consumidor para aqueles elementos que foram removidos? Disse Pedro, passaram com estrondo, queimaram-se os elementos. Tudo isso se discerne espiritualmente e a igreja se prende a algo físico, esperando o sol derreter. Ué, mas se o sol com essa temperatura não derrete? Esperando a terra pegar fogo, esperando as estrelas. Meu amado, você tem noção de uma estrela cair lá de cima?
Você está vendo que Deus sustenta tudo disso? Isto é obra da sua criação. Isto não pode passar. E a igreja criou-se, sabe? Essa coisa. O abençoado me disse hoje aqui, querendo se justificar. Mas Jesus não pode vir porque quando Jesus vem, o Espírito Santo não estará mais aqui. Eu disse, me mostra na Bíblia aonde tem isso. Aonde está escrito que quando Jesus viesse, o Espírito Santo ia sair e as pessoas iam ficar aqui perdidas? Não tem, isso é falácia do sistema. Estas são as verdades. João, que ficou como testemunha do que iria acontecer e escreveu o Apocalipse, não para mim nem para você. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia saber do que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias. O Apocalipse declarou no capítulo 21, no versículo 1, dizendo: eu vi novo céu e nova terra, a nova aliança. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas nesta nova aliança não tem mar? Isto não é um mar físico. Mar é uma representação de divisão, aquilo que divide. A porção seca da terra molhada e haja o mar entre mares. Foi Deus que disse no início. E eles tinham esta linguagem. Toda a Bíblia é uma linguagem de figura, uma figura de linguagem. A ordem do fator aqui não altera o produto. Quando João disse, eu agora sim, eu estou vendo um novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu, a primeira aliança com o seu sistema, foram abalados com esse fogo devorador, com esse fogo abrasador, inextinguível. E o mar já não existe, já não há mais divisão. A igreja de Cristo, que é espiritual, da qual está reunida aqui esta noite, aqui pelo YouTube, não há divisão. Está Cristo dividido? Não está Cristo dividido. A igreja é uma só. Embora os homens maus e perversos estão entrando com doutrinas para sugar o que Deus deu aos seus eleitos para a sua provisão. E estão sendo sustentados por eles. Mas quando as verdades aclarar, chegar ao entendimento, eles, como nós, deixarão de sustentar os lobos e experimentarão este novo céu e esta nova terra, aonde o mar não existe, aonde não tem nada dividindo a terra, a nova aliança. Depois ele diz no versículo de número 22, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aí está a igreja, o novo céu e a nova terra, a nova aliança, e a igreja adornada. Depois ele diz no versículo 23, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, a igreja, nós, Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus mesmo estarão com eles. 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, foi vencida, o último inimigo a ser vencido era a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha a antiga aliança que causava tudo isso, hein? Depois ele diz no versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Preste atenção nesse versículo 8 agora. Ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, o inferno em chamas, a saber, o mármore pegando fogo, a saber o que? Leia aqui embaixo, a segunda morte. Agora deixa eu te revelar uma coisa, porque isso aqui eu vou pregar só semana que vem. Olha lá, o lago que arde com fogo e enxofre, na verdade é o quê? Aqui diz que é a segunda morte. Entendeu que também não é físico, como diz o sistema? Então,
O lago de fogo, para onde foram os filhos da perdição e para onde vão, porque eles estão por aí ainda, é o que? Vamos ler a última linha lá embaixo. Será no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, quer dizer, ele está dizendo, então, o lago de fogo que arde com enxofre, vocês querem saber o que é? Ele diz, é a segunda morte. Então, a segunda morte, que é o lago de fogo. Não quer dizer que é um local onde as pessoas vão queimar. E o que é a segunda morte? Vou explicar, tá bom? Vamos terminar por aqui. Vou tá dodói, tá com a coluna rim, vou comer um mingauzinho e vamos ficando por aqui com esse breve entendimento. Os céus e a terra já passaram naquele aion, naquele sistema de coisas, naquela lei que regia aquela terra, as pessoas que viviam debaixo daqueles céus, debaixo daqueles elementos, debaixo daquele sistema. Nós agora estamos debaixo de novos céus e de nova terra. Estamos agora na graça divina. As coisas abaladas foram removidas e agora nós recebemos um reino inabalável. Por isso é que retemos a graça. Quero mandar um abraço para Sérgio Luque, Pedro Correia e família, Michel Vieira,